Olá, paz. Espero que todos estejam bem. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, algo assim muito maravilhoso para mim, que estive completando 16 anos de casado e agora no dia 29 completei também um novo ciclo, Iniciei um novo ciclo e cheguei aí aos 40. Graças a Deus, glória a Deus, nós mulheres devemos sim agradecer e ter orgulho, de cada fase que a gente entra, não esconder a idade, porque é um motivo de celebração, Você conseguiu chegar, o Senhor te deu essa oportunidade de chegar, Então, quantas mulheres, não chegaram aí aos 40, mas até aqui o Senhor tem permitido, então vamos celebrar a vida, que Ele nos dá a cada dia, o fôlego de vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração ontem, eu lavando a louça da minha casa, e o Senhor havia já me dado um louvor que durante o trajeto do trabalho que eu faço, da semana, eu escutei um louvor que falava sobre as cicatrizes, E algo assim que o Senhor começou a me fazer lembrar e me fazer pensar foram as cicatrizes que Ele trouxe cura para minha vida, E eu gostaria que você hoje parasse também e refletisse, quantas cicatrizes o Senhor já te curou, elas já estão fechadas, mas também quantos machucados, às vezes feridas ainda encontram-se abertas dentro de você. Amém? Então eu gostaria de compartilhar alguns versículos e a gente vai conversando e eu vou falando um pouquinho sobre o que Deus fez com as minhas cicatrizes, O que o Senhor fez com as feridas, momentos que infelizmente acontecem na nossa vida, principalmente como mulher, E glória a Deus que Ele entrou na minha história. Minha gatinha tá aqui, ó. Se ela de repente aparecer aí, vocês não se assustem. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, em Salmo 147. Em Salmo 147, no versículo 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, primeiramente, eu quero te dizer que toda situação, seja qual for que você passou, que você esteja passando, às vezes são momentos, que parecem, poxa, eu estava sozinha ali naquele momento, Deus não estava me olhando. Não olha mais por esse olhar, As coisas ruins sempre acontecem mesmo, elas infelizmente, por culpa não nossa acontece, mas não importa o que já aconteceu. O que importa é que hoje você está ouvindo que Deus, Ele cura aqueles com o coração quebrantado, Como diz aqui no versículo 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então se quebrante. Às vezes os momentos ruins da nossa vida nos endurece, nos esfria, nos deixa, traz amarguras, Às vezes endurece o nosso coração. Mas nesta hora você pode pedir para o Espírito Santo, porque é só Ele que pode tocar na sua alma, no seu coração, no seu interior e fazer esse coração que às vezes endurecido pelas circunstâncias não se abre, não se quebranta, mas o Espírito Santo ele pode te ajudar, Ele pode te ajudar e Ele quer isso. Então, se você simplesmente abrir a sua boca e deixar Ele realmente
trabalhar por você, seu coração ele vai se quebrantando e vai dando espaço para Deus entrar, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês que que eu não sou boa com datas assim de ano certinho, mas eu vou pelas minhas lembranças, mais ou menos quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu tive assim um sentimento por uma pessoa e esse sentimento ele me aprisionou muito, né? Me tornou uma pessoa muito dependente, emocional assim falando. E esse gostar, esse sentimento, para mim, naquela época, era algo assim que desencadeou muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Porém, por conta de desde a minha infância eu ter muitos problemas, né? Ter tido muitos problemas. Eu vim de um histórico de abuso e aquilo, quando nós temos isso, também isso traz muitas prisões, né? Sobre a nossa alma, sobre o nosso psicológico. Então eu vim desse histórico, dentro de casa, muitas vezes relacionamento, né, entre irmãos, com o pai, bem atribulado. Então isso me trouxe uma carência, né? Então com apenas 12 anos eu me via presa, né, sentimentalmente por uma pessoa que já tinha sua vida, já tinha sua companheira, e aquele sentimento eu não conseguia lutar, né? Eu não conseguia sem ajuda, né, de um conselho, assim, nada isso fez efeito, mas diante de todo esse histórico, quando eu tinha 12 anos, de 12 para 13 anos, já várias feridas, e feridas mesmo dentro de mim, porque eu tinha complexo, eu era complexada por conta do meu corpo, né, que eu sempre fui a mais fortinha de casa, então sempre me chamavam, né, ah, lá vem aquela gorda, né? Então, assim, sempre fui complexada com o meu peso, com o meu corpo, não me achava bonita, autoestima lá embaixo. Muitas vezes ouvi, né, palavras dizendo que eu só gostava de pessoas erradas, que eu só queria relacionamentos com pessoas que já eram comprometidas. E aquilo entrava como verdade dentro da minha cabeça. Então, existiam muitas prisões, muitas. E um dia, por essa carência, de não ter tido aquele relacionamento que hoje eu entendo, né? Hoje o Senhor já me fez entender que às vezes o pai, a mãe, ele não supre a nossa carência, eles não suprem porque eles também não tiveram, né? Então, eu sempre naquela carência, um dia minha irmã foi para a igreja e contando para minha mãe que ela foi na igreja a qual eu sou hoje, ela falou assim: mãe, a missionária, Deus usou ela para falar comigo que eu era muito amada. E eu nunca tinha escutado aquilo para mim. E era aquilo que eu buscava, né? Um amor, uma aceitação. E muitas coisas que eu já tinha passado, de adolescência. Por isso que é muito importante a gente entender a necessidade do outro, né? Às vezes, para uma criança hoje, elas passando por algum problema, nós como pais, às vezes não damos tanta importância. Mas olhando por este lado, dê a importância quando o seu filho ou sua filha estão passando por alguma dificuldade, principalmente emocional, né, sentimental também. Então é importante a gente se atentar. E como eu não tive esse cuidado por conta, né, dos meus pais
não perceber, ou talvez não ter a maturidade, né? Não ter a informação necessária de como fazer, porque pai e mãe é assim mesmo, né? A gente não nasce sabendo, a gente vai, né, buscando. Então, como eles não tiveram isso, eu passei por alguns momentos assim que isso adolescente, com 12 anos, 11, 12 anos, mais ou menos, né? E quando a minha irmã falou isso, e minha prima que já estava indo na igreja também falou, vamos tia, vamos para minha mãe. Minha mãe um dia falou, vamos, me chamou, né? E eu queria isso, e eu queria ouvir. E no dia que a gente foi, eu aceitei Jesus e realmente a mesma forma, a mesma palavra que veio para minha irmã, Deus também falou comigo. E aquele amor, aquele falar de que ele me amava, ele não foi automático assim, né? As coisas não acontecem automáticas. Mas aquilo me trouxe uma visão e um sentimento de que eu era amada. E aí eu fui, comecei a frequentar a igreja e deixei Jesus entrar na minha história. Mas ainda assim, o processo foi muito árduo, porque em meio a tantos questionamentos de adolescente, a fase de troca de fase, né, de adolescência para juventude, e aquela coisa que a gente não vive, né, não conhecia ainda dentro da igreja, muitas palavras que hoje eu falo, meu Deus, se eu soubesse disso naquele tempo, talvez eu não teria sofrido tanto. Mas o que eu quero te dizer é que eu deixei Jesus entrar na minha história. E realmente esse amor entrou dentro de mim. E por mais que o inimigo, né, por mais que também as coisas assim, os processos, né, que nos levam a não enxergar esse amor, a não enxergar que Jesus ele é tudo na nossa vida. Essa guerra que existe quando você realmente vai, existem no meio do processo aí dúvidas, isso faz parte, mas de uma coisa ali eu pude ouvir, Jesus me amava e ponto final. Eu era amada dele, ponto final, né? Os processos, as curas vieram depois, mas no meu entendimento eu entendi sim que Jesus, ele me amava. E eu quero te dizer, Jesus ama você. Jesus, ele deu a vida por você. Amém? Então deixa ele entrar na sua história. Deixa ele entrar aí dentro do seu coração. Porque muitas vezes a gente não aguenta. Quantas mulheres hoje estão exaustas no seu casamento, exausta no relacionamento, exausta no trabalho, né? No ministério. Então tudo isso faz parte. E esses processos de cura e cicatrizes, eles não param. Não param. Porque eu fui percebendo conforme o Senhor foi me lembrando, desde lá de trás, olha quanta coisa o Senhor fez por mim e continua esse processo. Porque, irmãos, nós estamos nesse mundo sujeito a isso, a encontrar pessoas que vão nos ferir, a encontrar circunstâncias, momentos que vão nos ferir, né? E o mais importante é em todos eles a gente deixar ser curada pelo Senhor. Amém? Aqui em Jeremias 30, no versículo 17, vou ler rapidinho aqui. Jeremias 30, no versículo 17. Que diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Então, eu estava assim, no meu período de adolescência, eu estava assim até atingir, né, os meus 18 anos. Eu sofri
em relacionamentos, me senti muito usada, né? Através deles, traída. E mesmo já conhecendo, né, a palavra, e assim, hoje eu vejo que essas dores, essas minhas cicatrizes, elas podem servir sim de exemplo. Elas não me trazem mais vergonha, elas não me trazem mais constrangimento. Porque assim, hoje eu prezo muito pelos meus filhos, né? Pelo ensinar, pelo cuidar, todo o cuidado que eu não tive, não por culpa dos meus pais, mas porque eu não tive, pelas circunstâncias da vida, né, deles, eu não tive esse cuidado, esse ensinamento. Então hoje eu procuro protegê-los, eu procuro ensinar, eu procuro colocar assim na cabecinha deles. E hoje nós temos muito mais informação, até mesmo em relação a abuso, né? Pessoas que estão fazendo mal para você, como você chegar nos seus pais. Eu não tinha isso, eu não tinha essa liberdade, eu tinha medo, então eu tranquei muita coisa dentro de mim. Então, assim, dentro de mim eu fui muito reprimida, eu não tinha a voz, né? Eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar. Havia dentro de mim sempre um sentimento de culpa, né? Um sentimento de desconfiança. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo tanta coisa que aconteceu comigo, errada, e eu me sentia suja, eu me sentia, sabe, culpada. E eu não tive culpa, até eu entender que eu não fui culpada, que não foi eu que provoquei, né? E simplesmente as coisas aconteceram. Eu entreguei para o Senhor, eu pedi, Senhor, sara essas feridas. E isso, com o tempo, a gente vai entendendo muita coisa. Então, assim, é lógico que com minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Com as minhas filhas, eu sempre procuro falar abertamente, né? Mas elas têm a vida delas. Elas vão ter a história delas. Então, no que eu puder fazer e lutar bravamente para que nada do que aconteceu comigo aconteça com elas, eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Mas é claro que, em primeiro lugar, eu peço, Senhor, guarda, porque existem momentos que nós não podemos guardar. Existem momentos que elas estão sozinhas, existem momentos que elas vão estar vulneráveis, né? Então a gente só tem que confiar e elas ter essa base de ensinamento, de instrução. Então eu não tive essa adolescência pura, eu não tive uma infância pura, eu não tive, né? Não cheguei na minha juventude pura. Então muitas dores, muitas cicatrizes, sim, muitas marcas deixaram em mim. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, uma das coisas que eu pedi para o Senhor é que Ele me desse, né, um esposo que cuidasse de mim, que fosse diferente da referência que eu tinha, né? E assim, o que eu gostaria de falar com vocês, por que eu comemoro hoje, né? E gostaria de compartilhar. Porque eu também tive um casamento, assim, com um homem de Deus, né? Glória a Deus por isso. Porém, por questões de maturidade, por questões de gênio, né? De personalidade, o meu casamento também foi muito, muito difícil, né? Então, assim, dentro de mim eu achava assim, encontrei um homem de Deus que vai me salvar, né? Como um príncipe, o príncipe que vai me salvar de todas as marcas, de todas as coisas que eu tinha ainda do passado, né? E glória a Deus que foi um homem de Deus, né? Glória a Deus que, contudo, sempre foi, assim, um bom marido que não me deixava, porque eu sempre pedi para Deus que me desse um homem que não me deixasse aos finais de semana, que não me abandonasse, né? Que sempre me priorizasse, assim, de querer fazer as coisas juntos.
e priorizasse a família, né? Então, assim, isso nunca me faltou. Porém, em outros lados, tive também muita luta, né? E hoje eu vejo assim que, gente, não existe perfeição em ninguém. E é o que eu quero compartilhar com vocês. Sempre nós vamos ter pessoas que nos ferem, pessoas que trazem às vezes, e isso até mesmo nós podemos fazer com outras pessoas, né? Ferir sem querer ou ferir querendo. Então não importa. Chegou o momento do meu casamento que a gente estava tão abalado, tão em crise mesmo, né? E eu dentro de mim não via mudança, não tinha mais aquela esperança de que fosse mudar. E o Senhor já estava comigo, eu estava na presença do Senhor, dentro da igreja, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra. E aí chegou um momento em que eu, né, não via solução, não via mais saída. Eu falei, Senhor, eu sei que não vai mudar, eu sei que nada vai mudar. Então, Senhor, tira a minha vida. Se o Senhor não tirar, eu mesmo tiro. E aí foi quando um dia, nessa tentativa, eu disse, Senhor, não consigo mais, não quero mais viver, né? Isso eu já estava com 30 e poucos anos. Não quero mais viver, o homem que o Senhor me deu foi errado, eu fiz a pior escolha da minha vida, eu não sei escolher, acho que o problema sou eu mesmo, então eu não sirvo para nada. Olha, tudo aquilo que, as marcas que ficaram lá atrás, voltando de novo, né? E as mentiras que a gente vai colocando na nossa cabeça, vai voltando, foram voltando. E aí, naquela tentativa, glória a Deus que eu não consegui, né, concluir mesmo em tirar minha vida. Eu falei, Senhor, eu sei que eu vou fazer algo que vai contra a sua palavra, mas eu preciso viver. Então, naquele tempo que eu estava não querendo viver, veio uma vontade de viver. E aí foi onde eu pedi o divórcio para o meu esposo. É uma marca. E essa marca, ela não foi só em mim. Foi em todos os meus filhos, meus 3 filhos, né? É na família também que entra. E nesse processo, eu comecei a entender várias coisas. E olhar várias coisas diferentes, de um ângulo diferente. E mais uma vez, o Senhor teve que intervir na minha história. E mais uma vez eu precisei do remédio para curar as minhas feridas. E o Senhor, Ele entrou. E o Senhor, Ele entrou. Ele mudou meu esposo, né? Então hoje eu tenho um casamento restaurado e eu quero te dizer isso. O Senhor, Ele cura. Ele tem cura para você. Ele cura suas marcas, Ele cura suas cicatrizes, Ele faz do jeito que Ele quer. Porque enquanto estava no processo do divórcio, Deus usou uma pessoa para falar que Ele não estava nesse divórcio, que não ia sair esse divórcio, mas que Ele iria fazer com que meu esposo mudasse. Só que eu não acreditava nisso. Mas em certo momento eu falei, Senhor, tá bom, eu tenho que ouvir a sua voz, então eu preciso, né? A alma já gritou, já expôs a ferida, então agora, Senhor, é com você. E foi quando eu comecei a me abrir e o Senhor começou a vir com o processo de cura e restauração. E aí foram 4 meses que eu fiquei divorciada assim, separada, né? E o divórcio não saía. Foi mais ou menos 4 meses mesmo. E o divórcio não saía. Eu lembro que quando nós decidimos voltar,
Passou uma semana, duas, meu esposo recebeu a notificação. Aí ele ia já sair a primeira, né, audiência para ir lá e assinar o divórcio, tudo. Então eu vi que o Senhor segurou esse divórcio porque realmente não estava no tempo dele, né? Então precisava de uma mudança rápida, porque na mesma semana eu já fui atrás de advogado e tudo, porque eu não acreditava na cura. Então você entende que até mesmo nesse processo, nessa caminhada, você está dentro da igreja, você está debaixo da palavra, você está ali dentro, mas essas coisas acontecem, esses processos precisam acontecer para haver uma mudança. Então, se você está passando isso dentro da casa do Senhor, você está debaixo da palavra, eu quero te dizer, não desista. Busque em Deus essa cura. Busque ouvir a voz de Deus. Não é fácil quando a nossa alma grita, quando a nossa justiça, nosso senso de justiça, nós queremos justiça para nós mesmos. Senhor, e Ele tem restauração, deixa Ele fazer, porque Ele vai fazer da melhor forma. Ele vai fazer da melhor forma. E eu tenho isso como testemunho hoje, que o Senhor entrou no meu casamento, que o Senhor muda uma pessoa que realmente te ama, mulher. Ele vai mudar por você. Uma pessoa que realmente é um homem de Deus, ele vai mudar por você. Ele vai querer o seu casamento de volta. Ele vai querer, ele vai lutar pela sua família. Isso não quer dizer que você vai ter um casamento perfeito, porque ninguém tem. Isso não existe. Mas eu quero que você olhe a perfeição hoje, em Jesus. Hoje eu entendo que só Ele é perfeito. Marcas de amizade, cicatrizes de amizade. Como eu me sentia sozinha nesse período. E o Senhor, Ele me deu amiga. Amiga que nem é cristã. Amigas que só acrescentam. Sabe, a amizade que eu tinha perdido, o Senhor está restaurando, o Senhor está curando. E isso é maravilhoso, porque a gente entende que Jesus, Ele veio fazendo milagres, Ele veio na terra fazendo curas e maravilhas, e Ele faz isso na nossa vida. Não fisicamente, mas nas emoções. Fisicamente também, claro, mas principalmente nas nossas emoções. Então aqui esse versículo diz aqui em Jeremias 30:17, ele fala: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. E aí mais pra frente ele diz assim: olha o que ele diz aqui no versículo. Vamos ler o 18. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar a eles, não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será afirmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá no meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim, pergunta o Senhor. Por isso vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, em todo esse capítulo aqui de restauração, de Israel, nós podemos trazer para a nossa vida, porque a cura que o Senhor nos traz é maravilhosa, ela sara todas as áreas, financeiramente, nossa vida, toda desorganizada. E eu falo, hoje nós passamos sim por dificuldades, passamos por apuro, mas nada comparado com o que a gente viveu lá atrás. Né? Como eu te falei, por imaturidade,
né? Só imaturidade, por não saber levar. Então o Senhor nos levou nesse caminho. E aí eu também lembrei, eu realmente, Senhor, mais uma cura que o Senhor me deu. Não tenho um casamento perfeito, ainda tenho motivos de sobra para poder falar assim, não, a gente não dá certo. Temos, por incompatibilidade, mas nós sabemos hoje olhar para o Senhor Jesus, que é o dono da perfeição, e entender que o amor é isso, né? É construindo juntos, construindo. Às vezes cai aqui, quebra uma coisinha aqui, a gente vai lá, repara, pede ajuda para Deus, pede ajuda para o Espírito Santo, mas nada comparado, porque o amor, ele é isso, ele é todo suporte. Quando você vai entender o que realmente é o amor, não é o amor com esse padrão do mundo. Então eu quero te dizer que se você se sente rejeitado, se você se sente, sabe, abandonada, Jesus, Ele tem a cura para essas marcas. Olhe para Ele, peça para Ele curar essas feridas e te fazer andar pela vontade dEle, que é boa, perfeita. Amém? Quero deixar com vocês também Salmo 103, no versículo 3. Salmo 103, versículo 3, diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então tem muita coisa, esses ferimentos, né? Muitas coisas dentro do nosso coração. Todas as áreas que muitas vezes encontra-se doente, precisando desse toque do Senhor. Eu quero te encorajar hoje a orar, a pedir, Senhor, olha, estou aqui, dessa maneira. Vem trazer a sua cura sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas emoções. É Ele que faz. Assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele me sarou, e assim como dia a dia o Senhor, Ele vem, o Senhor fala, o Senhor, Ele me ensina. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não aprende de primeira, né? Ainda a gente erra em algumas coisas, mas o Senhor é aquele que tem a cura, o remédio, a libertação, a mudança para a tua vida. Amém? Eu quero te encorajar hoje a pedir para o Senhor te visitar a tua casa. Ele perdoa todas as coisas. Ele perdoa. Quando você está com o coração quebrantado na presença dele, Ele tem perdão. Ele tem perdão para você. Ele tem cura para todas as suas doenças. Ele tem cura para todas as suas doenças. Não há nada que aconteça na sua vida que o Senhor não possa te curar. Não há nada do que você fez que o Senhor, Ele não possa te perdoar. Isso é uma mentira que muitas vezes até nossos líderes, né? Hoje nós vemos, né? Nossa, porque você fez isso, seu casamento vai ser amaldiçoado. Existem líderes religiosos que falam isso. Porque você pecou, porque você caiu, porque você fez isso. Hoje quebra essa sentença da sua vida, porque a palavra do Senhor diz que Ele perdoa e Ele tem cura para todas as nossas doenças. Seja elas causadas por nós, seja ela causada por terceiro, seja ela causada por quem quer que seja. É no Senhor. É o Senhor que tem a perfeição. Enxerga Ele como perfeito, o amigo perfeito, o marido perfeito, o líder perfeito.
não é? Então peça que Ele venha tirar todas essas amarguras, as raízes que estão aqui dentro do nosso coração. Peça para Ele vir curar e começar a escrever uma nova história. Ele quer escrever uma nova história para você. A palavra diz que quando nós lançamos para Ele, né, todos os nossos pecados, Ele lança lá no mar do esquecimento. Nós não esquecemos. Muitas vezes o inimigo quer trazer as mentiras lá do passado. Mas nós não esquecemos. Mas o Senhor, Ele, quando perdoa, perdoa. E ponto. E não pode ninguém vir te acusar mais, como Ele fez com aquela mulher que foi pega em prostituição e adultério. Ele disse: mulher, eu não te condeno. Onde estão os seus acusadores? Vamos, atire. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que, porque não cometeu atos que nós cometemos, se sentem no direito de eu sou mais santo que ela, ou se sente no poder, né, de te julgar. Não aceite isso, porque Jesus, Ele não julga. Ele, sendo o nosso juiz, Ele não julga. Então eu agradeci muito ao Senhor, lavando ali a louça. Falei: Senhor, muito obrigada, porque a Tua palavra diz que quem foi muito perdoado, muito ama. Então, Senhor, se realmente... E como isso é verdade, né? Às vezes eu até me sinto falha no meu amor por Deus. Até às vezes me sinto em falta. Senhor, eu deveria te amar mais. Mas o Senhor sabe quanto que eu falhei, o quanto que eu errei. Sim, fiz escolhas erradas lá atrás, fiz. Mas Ele não me julgou. Pelo contrário, Ele me chamou de filha amada. E eu quero te dizer, você é amada. Levanta, ergue a tua cabeça. Assim como Jesus falou, vai, não peques mais. Eu falo para você hoje, levanta, ergue a sua cabeça e não peca mais. Peça perdão ao Senhor e peça para Ele te guiar, para que você não venha mais errar, para que você não venha fazer escolhas erradas, para que você não venha mais se machucar mais, né, nessas feridas, que ele venha com a cura, mas que Ele te ajude, te leve ao caminho de proteção. Porque muitas vezes nós, como filhos, ficamos vulneráveis porque queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, como sendo órfãos. E o Senhor, Ele quer entrar na sua história, te fazer ser chamada filha e te dar o amor que um pai tem que dar para o seu filho. Amém? Só o último versículo, em 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2, versículo 24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que lindo, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Ninguém nesse mundo deu a vida por você. Não é verdade? Às vezes a gente exige o amor do outro. Às vezes a gente busca o amor no outro, sendo que a gente já tem aqui a maior prova de amor. Não existe nenhum outro santo, não existe nenhum outro Deus nessa face da terra que nós ouvimos dizer. E a maior arma que o diabo quer usar é destruir essa palavra, destruir esse livro que fala do maior amor revelado à humanidade. E foi algo universal. Jesus, ele veio na terra para mostrar amor a todos, a mim, a você, aos judeus, e eles não aceitaram, e aí a salvação se estendeu para os gentios, para os estrangeiros, para os abandonados, os órfãos, para a minha vida, para a sua vida, e esse amor
a gente não encontra em ninguém. Esse amor é que vai te curar, se você se deixar ser amada por Ele. Eu não estou aqui falando de religião, de doutrina e essas mentiras aí que o mundo coloca, você vai virar crente, você vai ficar isso e aquilo, aquilo outro. Não, eu estou falando de um Deus, estou falando do Filho de Deus, que veio ao mundo, se entregou pelas feridas dele, é que a gente recebe a cura para as nossas feridas. E não existe mais amor do que esse, maior amor do que esse. E é isso que eu quero que você entenda. Não existe problemas, não existem feridas e dores que você passe, que ele não tenha cura. E a maior cura aqui, ó, foi dada na cruz. Então, nos momentos ruins que nós atravessamos, às vezes a gente precisa voltar para o médico. E aí, ali lavando a louça, eu falei, Senhor, realmente, depois de tudo isso, eu ainda preciso passar no seu consultório. Mas eu preciso, sim, sempre, sempre, Senhor, sempre. Não troco meu médico por nada. Então, que você possa se deixar ser amada, ser curada. Não é que muitas vezes a gente não quer ir em médico? Aqui, ó. Muitas vezes a gente, não, esse médico não vai ter cura, esse médico não vai ter... Não. Muitas vezes a gente fala, eu ir pra igreja, eu ir, sabe, ler essa palavra. Existem muitas igrejas ainda, aquelas igrejas que estão preocupadas com o outro, estão vivendo o evangelho verdadeiro. Não deixa as outras mentiras te dizer que todas as igrejas são ruins ou todas as igrejas só pregam a prosperidade, isso, aquilo, aquilo outro. Se você enxerga alguma igreja assim, procura outra. Procura, mas pede pro Espírito Santo te levar a um lugar onde você vai ser alimentado, onde você vai ouvir essas palavras e onde você vai ter pessoas que vai te falar assim, ó, vem que eu te ajudo. Olha, eu já fui também ferida, então vem aqui. A gente às vezes não tem mania de falar assim, olha, eu tava com tal doença, ou eu tava me sentindo com essa dor, tomei esse remédio, passou, toma! E é isso que eu quero te dizer hoje. Eu vivi muitas coisas que hoje me fizeram ser o que sou e entender, sim, a dor que o outro sente, porque eu passei a mesma dor, sim. Então é isso que eu quero te dizer. Jesus, Ele pode te curar. Ele está de braços abertos para te abraçar, para te acolher. E eu quero, se você mora aqui nas redondezas do bairro aqui da Analice, do Bela Vista, né? Na Analice Sacatausca. Nós estamos aqui, Igreja Torre Forte. Estamos de portas abertas para te receber. O nosso culto acontece nas quartas-feiras às 20 horas e de domingo às 9 da manhã. Temos o nosso culto online, que está aí em fases de crescimento, muitas vezes o som está um pouquinho ruim. Então, se você não consegue ver online, vá presencial, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te encontrar e ele vai falar com você. Somos uma igreja pequena, mas estamos com as portas abertas para poder te acolher e te ajudar e te encaminhar a esse médico e te alimentar com essas palavras que vai trazer cura para todas as suas doenças. Amém? Então eu quero que você se deixe ser, sabe, trabalhada por Deus. E pense nisso. Pensa. Olhe para você, olhe para sua vida. Pensa, Senhor, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei tanta coisa, não resolveu. Mas hoje tente entregar a sua vida para Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração breve. Pai,
Que essas palavras, Senhor, de alguma forma já, Senhor, seja plantada no coração de cada pessoa que ouvir. Que essa semente, Senhor, brote nesses corações e que de alguma forma, Pai, ela comece a fazer efeito, Senhor, para que essas vidas, Senhor, possam te buscar, para que essas vidas possam te encontrar, ir de encontro contigo, Pai, porque o Senhor já escolheu cada uma delas, o Senhor já chamou cada uma delas, só está esperando o momento, Senhor, em que elas irão a Ti e te aceitarão e te buscarão, Senhor, para que comece uma nova história na vida de cada uma delas, Pai. Então, nessa noite, eu peço a Deus que o Senhor vá de encontro, fale com cada um, que, Senhor, venha a Tua cura, Senhor, sobre cada um, Senhor, de quem estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, Senhor, eu peço que o Senhor se apresente a cada um como esse médico maravilhoso, onde sim temos a cura, onde encontramos cura. Eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor já ter feito, Senhor, tantas curas, Senhor, na minha vida. E sei que há processos, Senhor,